Yogacarkas é uma expressão do sânscrito que em si significa produtor de alguma coisa. A princípio parece um termo vazio e sem sentido e aleatório, mas no Brihatparashara Shastra, e para você que está chegando agora e não sabe o que é o Brihatparashara Shastra, esse é a Bíblia da astrologia védica e foi escrita pelos discípulos de Maharishi Parashara, que foi um astrólogo védico. Dentro do Sutra, Parashara dedica um capítulo unicamente sobre Yogacarkas, que é denso, e ele vai falar sobre como Yogacarkas são formados e como é relativo para cada ascendente. Então, para você que vai praticar astrologia védica e tem interesse de realmente se debruçar no horóscopo, interpretar como uma casa funciona, como um planeta funciona, você vai ouvir falar muito em yogas, que dentro da literatura védica existem milhares delas. Mas no caso desse capítulo sobre Yogacarkas, Parashara não dá os nomes aos bois. Ele, em nenhum momento ele menciona se Yogacarka é um Panchmahapurusha Yoga, ou é um Dana Yoga, ou é um Viparita Raja Yoga. Ele não menciona especificamente. Yoga pode ser entendido como crédito kármico que vai auxiliar o indivíduo a ser grande, mas quando falamos de Yogacarka, não é necessariamente nesse contexto que eles foram pensados. Karka do sânscrito significa aquilo que é produtor de algo. E yoga é uma combinação, uma combinação que produz algo. Até aí ainda não está claro o que é. Yogacarka é formado envolvendo dois grupos de casas específicos. O primeiro são as casas Kendra e as casas Trikona. É por isso que o nome oficial desse capítulo são Kendra, Trikona, Raja Yogas. A gente fala abreviadamente Raja Yogas ou Yogacarkas, que tem muita semelhança, mas não são necessariamente a mesma coisa, porque um Yogacarka, ele é unicamente formado por um planeta apenas. Então, Parashara vai colocar nos sutras que Saturno, Marte e Vênus serão Yogacarkas. Agora, por que Yogacarkas são formados envolvendo esses grupos de casas especificamente? Porque as casas angulares, que são as Kendras, são a 1, a 4, a 7 e a 10. E essas são as casas de felicidade, porque a 1 representa a saúde, a 4 a felicidade emocional, a 7 o casamento e a 10 a carreira. Então são fatores importantes para a felicidade da pessoa. E eles são campos de ação. Aqui vai ser motivado por Dharma, então inspiração pessoal aqui vai ser motivado por moksha, que é a busca por felicidade emocional. Aqui é motivado por kama, que é a busca por relacionamento. E aqui motivado por artha, que vai ser a busca por segurança material. Mas as casas angulares são pilares de força, por isso são chamados de Vishnustana, que guardam a energia do sagrado masculino, representam proatividade e representam ação. Então, quando você junta a energia de casas angulares com a das casas Trikona, que são a outra do grupo, envolvendo esse yoga, serão a casa 9, a 5 e a 1, que são as casas de fortuna, chamadas também de Lakshmistanas, que guardam a energia do sagrado feminino. Mas essas casas são as que aproximam o indivíduo de Deus, uma vez que ele irá seguir o seu Dharma. Então as casas de propósito são as casas 5, 9 e a 1. As casas Trikona. E quando falamos sobre Dharma, do sânscrito significa a natureza, ou seguir a sua inclinação que vem naturalmente, ou que vem com graciosidade. Então, quando você junta a energia de uma angular com uma Trikona, isso fará
uma assinatura de um grande indivíduo. Agora, uma coisa é fato, existem determinados ascendentes em que apenas um planeta vai reger simultaneamente uma tricona e uma kendra. E esses planetas serão Saturno, pelo fato de ele reger uma tricona e uma kendra para o ascendente em Libra e o ascendente em Touro. Então ele será o Yogacarca do Libriano ou Taurino de ascendente. Será o anjo da guarda. No caso de Vênus, ele vai ser o anjo da guarda para os ascendentes em Capricórnio e Aquário, e Marte será o anjo da guarda para os ascendentes em Câncer e Leão. Agora, quando falamos de anjo da guarda, porque são duas casas muito auspiciosas, então isso é algo único. Então estamos falando de um planeta que vai fornecer proteção em várias dimensões possíveis, em várias dimensões pensáveis para aquele indivíduo. Então eu chamo de anjo da guarda porque ele fornece máxima proteção para o indivíduo. Mas essa proteção ela pode ser reforçada pelo fato de o Yogacarca se encontrar em casas que correspondem ao campo de empoderamento. E as casas que vão corresponder ao campo de empoderamento serão as casas Kendra e as casas Tricona. Então, caso você tenha um Yogacarca dentro desse campo, ele vai ser empoderado. Pode acontecer também de o Yogacarca estar fazendo uma conjunção com outros benéficos funcionais dentro daquele horóscopo. Então, o anjo da guarda está sendo apoiado por aliados, o que vai ser mais positivo ainda. Assim como pode ocorrer de o Yogacarca estar sendo atrapalhado por planetas maléficos funcionais. E caso você venha de astrologia ocidental, está entrando na astrologia védica, você deve tomar um pouco mais de cuidado quando falamos de casas maléficas, porque a gente tem uma tendência a pensar que a casa 12 e a 8 são maléficas pelo fato de a 8 representar a morte e a 12 perdas. Mas em astrologia védica, elas não são maléficas, elas são classificadas como neutras, o que significa que elas se adaptam por associação. Então não são os regentes da 8 e a 12 que vão atrapalhar um Yogacarca. Os planetas que vão atrapalhar um Yogacarca serão os regentes da casa 3, da 6 e da 11. Porque essas casas são classificadas como Trishadayas. E esse nome parece um nome um tanto estranho, mas Trishadaya é, em miúdos, casas de pecado. Então, a casa 3, ela é uma casa de lascívia ou luxúria. A 6 é uma casa de ira e pendências kármicas. E a 11 é uma casa de ganância. Então, são 3 atributos, lascívia, ira e luxúria, que atrapalham o desenvolvimento espiritual da pessoa, que atrapalham a santidade da pessoa, que atrapalham a pessoa a se aproximar de Deus, que atrapalham a pessoa a desenvolver a divindade dentro de si. Então, as casas 11, 3 e 6, elas são contrárias às casas Tricona, que fazem justamente o contrário. São as casas que te aproximam de Deus e que vão te ajudar a desenvolver a sua santidade dentro de si, que vai ser seguindo o seu Dharma. Então, quando um Yogacarca do horóscopo está envolvido por conjunção com um regente de uma Trishadaya, ele vai, por essa associação, atrapalhar o Yogacarca. Isso é um ponto, uma maneira de entender como isso vai interagir dentro do horóscopo. Agora, é possível, através de leitura de mapa, identificar qual vai ser a maior inclinação da pessoa.
Se a pessoa vai ter uma inclinação maior a desenvolver o seu Dharma, ou se ela vai ter uma maior inclinação a desenvolver, a buscar desejos e caprichos do ego, ou se ela vai ter uma tendência a buscar segurança financeira, ou se ela vai ter uma tendência a escapar à realidade. Obviamente que ninguém é 100% uma tendência, que a maioria das pessoas são uma mesclagem de várias tendências, mas existe uma tendência que é mais majoritária do que as outras. E isso vai ser um atributo positivo, caso a tendência majoritária seja que a pessoa vai seguir o seu Dharma, porque de acordo com Krishna, a pessoa, uma vez que segue o seu Dharma, ela vai preparar o seu território para libertação e emancipação espiritual, e isso potencializa ela transcender o ciclo de morte e renascimento, porque ela acumulou boas ações, certo? Agora, a pessoa não vai adquirir emancipação ou libertação espiritual seguindo desejos e caprichos do ego, ou seguindo segurança financeira, ou buscando escapar da realidade. Então, se a tendência majoritária do horóscopo for essas três outras motivações, isso vai ser um revés para o desenvolvimento espiritual daquele indivíduo. Então, uma vez que você compreende esses fatores, você realmente vai ter ferramentas para diagnosticar qual vai ser a tendência maior daquele indivíduo. E mais, a astrologia védica ela oferece o sistema de Mahadashas, que são os ciclos de vida da pessoa. E para você saber o seu Mahadasha, você deve conhecer o nakshatra da sua lua, que é regido por um planeta que vai dar o início do dasha. Então, quando a pessoa passar por um dasha de um planeta que é de motivação dármica, ela vai estar mais inspirada a seguir o seu propósito. A mesma coisa das outras motivações. Então, através dos dashas, é possível saber quando a pessoa vai buscar uma inclinação. E mais, através dos dashas a gente consegue de fato entender que um planeta não é 100% bom só porque ele é o Yogacarka, e um planeta que rege as casas Trishadaya é ruim, porque um planeta, e eu já falei isso várias vezes em outros vídeos, que planetas maléficos eles ajudam a pessoa a ser mais competitiva e instinto de sobrevivência. E é o que a gente precisa num mercado competitivo. E os planetas dármicos vão ajudar a pessoa a desenvolver a sua santidade. Então, uma coisa é boa para determinados assuntos e outra coisa é determinada para outros assuntos. Então, com isso, a gente tira esse olhar um tanto tendencioso e preconceituoso em cima de regência planetária. Então, os dashas são importantes para delimitar quando a pessoa vai seguir determinada inclinação. Agora, quando nós falamos de Yogacarka, isso está dentro do contexto de Kendra, Trikona, Raja Yoga, porque um Raja Yoga e um Yogacarka estão envolvidos no mesmo campo de casas, que são as Kendra e a Trikona, mas não são necessariamente a mesma coisa. Existem pessoas que vocês vão encontrar que elas têm yogas auspiciosos que farão dela um grande indivíduo. Você vai encontrar pessoas que têm mais de um, que vão ter dois, que vão ter três, que vão ser grandes indivíduos. Assim como você vai encontrar gente que tem yogas, mas que tem outros assuntos atrapalhando no mapa. E você ainda vai encontrar pessoas que não têm yogas, elas não têm nenhum potencial de serem grandes. Então, com isso a gente consegue entender que existem
3 tipos de pessoas, conforme o astrólogo Ernest Williams já pontuou. Pessoas que têm o potencial de serem grandes indivíduos, pessoas que têm o potencial de serem grandes, mas que têm coisas atrapalhando, e pessoas que não têm o potencial de serem grandes. Então, quando você não tem yogas auspiciosos que vão auxiliar você a seguir sua missão, isso vai ser um problema, porque você vai ter uma tendência maior a seguir os propósitos e os sonhos dos outros. Então, segundo Krishna, é melhor você seguir o seu Dharma, mesmo que aquilo não te traga todo o dinheiro do mundo ou toda a prosperidade do mundo, mas pelo menos você tentou, do que você seguir o Dharma de outra pessoa com perfeição. Então, uma pessoa que não tem yogas no mapa é uma pessoa que ela vai ser mais vulnerável. Assim, ela vai ser mais vulnerável a seguir pressões sociais, como por exemplo, existe uma casta familiar que tem certas receitas de felicidade. Então essa pessoa que não tem yogas, yoga karkas, raja yogas, ela vai se sentir mais facilmente induzida a seguir a receita de felicidade que a família dela disse que é boa. Ou ela vai seguir a receita de felicidade que a igreja que ela frequenta diz que é boa. Ou ela vai seguir uma carreira, uma expectativa social que a comunidade diz que é boa. Então ela no fundo não está atrás de um sonho ou de uma motivação, ela está mais preocupada em pertencer às convenções sociais. Isso não fará de você um grande indivíduo. Você pode até sofrer menos por entrar e se acomodar em caixinhas, formatos. Mas isso não fará de você um grande indivíduo. Agora, no caso das pessoas que têm yogas, mas que têm os planetas maléficos funcionais atrapalhando esse yoga, elas vão ter um propósito, mas elas vão se sentir tentadas constantemente por esses assuntos contrários ao seu Dharma. Então, ela pode se sentir muitas vezes inclinada a desviar do seu foco, desviar do seu Dharma. E isso pode ser um problema. E no caso do primeiro tipo, que é a pessoa que tem yoga karkas puros dentro do seu campo de empoderamento, o planeta está fazendo conjunção com outros benéficos funcionais, ou simplesmente sozinho, mas ainda no campo de empoderamento, isso é um yoga karka ou um raja yoga puro. O que significa que essa pessoa, ela vai resistir a todas as pressões da família, da igreja ou da comunidade em relação às receitas de felicidade que são metralhadas contra ela. O que é muito bonito, porque ela vai ouvir a todas as pessoas, mas ela vai dar prioridade ao Dharma dela. Então, mesmo que a missão de vida dela contradiga as expectativas familiares da igreja ou da comunidade, ela não vai deixar de seguir por causa disso. Então, ela vai preparar, segundo Krishna, o seu solo para emancipação e libertação espiritual. Agora que vocês já sabem o que significa um yoga karka, eu vou falar para vocês de 3 planetas que por si só produzem yoga karka no horóscopo. E esses 3 planetas são mencionados por Parashara nos sutras, e são Marte, Vênus e Saturno. E por que eles serão yoga karkas? Vamos começar com o caso de Marte. Marte será
o regente para o ascendente em Câncer. A pessoa vai ter Escorpião na casa 5 e Áries na casa 10. Então, Escorpião está dentro de uma tricona e Áries dentro de uma kendra. E isso fará de Marte o Yogacarca ou o anjo da guarda do canceriano de ascendente. O outro caso, para Marte se comportar como o anjo da guarda, vai ser para o ascendente em Leão, porque Escorpião estará na casa 4 e Áries na casa 9. Então, Escorpião corresponde a uma kendra e Áries a uma tricona. Então, isso fará de Marte o Yogacarca ou o anjo da guarda para os leoninos de ascendente. E já no caso de Saturno, então a gente fechou Marte. No caso de Saturno, vai ocorrer com o ascendente em Libra, porque essa pessoa vai ter Capricórnio na casa 4 e Aquário na casa 5. Ora, Capricórnio corresponde a uma kendra e Aquário corresponde a uma tricona. Então, isso fará de Saturno o Yogacarca ou o anjo da guarda do Libriano de ascendente. O outro caso, envolvendo Saturno, é com o ascendente em Touro. Porque essa pessoa vai ter Capricórnio na casa 9 e Aquário na casa 10. Ora, Capricórnio corresponde a uma tricona e Aquário a uma kendra. E então isso fará de Saturno o Yogacarca ou o anjo da guarda do taurino de ascendente. Então, fechamos Saturno. No caso de Vênus, para uma pessoa com ascendente em Capricórnio, Vênus vai reger a casa 5 e a casa 10. Ora, Touro corresponde a uma tricona e Libra a uma kendra. Então isso fará de Vênus o Yogacarca ou o anjo da guarda dos capricornianos de ascendente. E já o outro caso de Vênus vai ser com o ascendente em Aquário. Por quê? Essa pessoa vai ter Touro na casa 4 e Libra na casa 9. Então, Touro corresponde a uma kendra e Libra a uma tricona. Então, isso fará de Vênus o Yogacarca ou o anjo da guarda dos capricornianos, dos aquarianos de ascendente. Então, fechamos Vênus. Esses aqui são os 3 planetas mencionados por Parashara como os Yogacarcas. Agora, existem alguns outros casos que, na minha experiência como astrólogo profissional, eu acredito que eles compreendem, eles cobrem os pré-requisitos para que um planeta se torne um Yogacarca, que são reger
uma Kendra e uma Tricona ao mesmo tempo. E vai ser no caso de Júpiter. Embora Júpiter não seja mencionado nos sutras como um Yoga Karka. Por quê? Para o ascendente em Sagitário, essa pessoa vai ter peixes na casa... peixes na casa 4, certo? Então, a casa 4, ela é uma Kendra. E a casa 1, ela é uma Kendra. Então, isso dá a impressão de que Júpiter é o provocador de Kendra Adipatya Dosha, que é a aflição do regente de ângulos. Mas nesse caso não será, porque a casa 1 ela também é uma tricona ao mesmo tempo, embora ela seja citada nos sutras com maior prioridade como dentro do grupo das angulares ou das kendras, mas ela também é uma tricona. Então, Júpiter, ele cobre os pré-requisitos de um Yoga Karka para esse ascendente. Então, ele será o anjo da guarda do sagitariano de ascendente. A mesma coisa, o ascendente em peixes vai se comportar da mesma maneira, porque a casa 10 ela é uma Kendra e a casa 1 ela é Kendra e Tricona ao mesmo tempo. Então, Júpiter será o anjo da guarda do pisciano de ascendente também. E por último, Mercúrio para o ascendente em Gêmeos, porque essa pessoa vai ter Virgem regendo a casa 4. Então, para esse caso aqui vai ser a mesma coisa, a mesma lógica que no caso de Júpiter, porque a casa 1 ela é Kendra e Tricona ao mesmo tempo, e a 4 uma Kendra. Então, Mercúrio será o Yoga Karka ou o anjo da guarda para o geminiano de ascendente. Será um planeta bastante auspicioso. E a mesma coisa com o caso de ascendente em Virgem, que vai ser Gêmeos na casa 10. Então, vai ser exatamente como no outro signo de Mercúrio. Então, Mercúrio será o Yoga Karka, o anjo da guarda, para o virginiano de ascendente. Existem algumas condições, conforme eu já havia comentado anteriormente, que servem para melhor diagnosticar se o Yoga Karka, esse anjo da guarda, ele vai estar sendo apoiado, né? E esse estado de apoio, ele pode ser tanto com uma situação em que o Yoga Karka vai para uma casa que está dentro do campo de empoderamento do planeta, ou o planeta pode estar sendo apoiado por outros planetas que serão regentes de casas Tricona ou Kendra, ou pode acontecer de o planeta estar junto com outro que é neutro. Então isso não vai fazer a menor diferença. E pode acontecer um último caso em que o planeta vai ser atrapalhado. Então é importante saber distinguir essas situações para de fato você conseguir acessar a potencialidade do nativo de ser grande, porque como você vai dar um conselho profissional se você não sabe quais são as motivações dele, se você não sabe pelo que ele é atraído, pelo que ele tem mais magnetismo? Então, eu vou pegar o exemplo do ascendente em Capricórnio. Por quê?
nós vimos que Vênus será o Yoga Karka pelo fato de ela reger a casa 5 e a casa 10 simultaneamente. Então, as casas em que o campo de empoderamento, vou só marcar com uma outra caneta, as casas de empoderamento serão as Kendra, que são os losangos ou os diamantes do mapa. E as casas tricona, que são a 5, e a 9, e simultaneamente a 1 será tanto uma Kendra quanto uma tricona. Então ela vai para os dois casos, como a gente viu. Então, esse daqui é o campo de empoderamento para que um Yoga Karka possa ser reforçado. Então, nós sabemos que a Vênus é o Yoga Karka desse mapa. Então, se ela estiver... Aqui nós teremos Áries, aqui nós teremos Câncer, né? Aqui nós teremos Virgem, certo? Então, esses correspondem às constelações de empoderamento. Então, se a Vênus estiver aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, esse Yoga Karka, ele está sendo empoderado por campo de casas. Então, ele vai ser, nesse caso, um Yoga Karka puro. Agora, se essa Vênus estiver fora dessas casas de empoderamento, aqui, aqui, ou mesmo aqui, ela deixou de ser um Yoga Karka por estar fora do seu campo de empoderamento? Não. Mas ela não vai ser um Yoga Karka com um foco em desenvolver ou seguir o seu Dharma. Por quê? Porque essas duas casas aqui são casas moksha. Elas representam escapar de responsabilidades do mundo material. Então, esse anjo da guarda, ele vai estar dando mais motivação para a pessoa seguir o seu propósito através de escape. Então, isso aqui não é uma condição que vai ajudá-la a emancipar-se espiritualmente. E já no caso das casas 3, olha que beleza, a Vênus ela está exaltada aqui, né? Então, o Yoga Karka está exaltado, ótimo. Aqui, a casa 3 e a 11 são duas casas Kama, que representa desejos e caprichos do ego e a possibilidade de satisfazer esses desejos. Então,
Não é que quando a Vênus vai para uma casa-cama, ela deixou de ser o Yoga Karka, mas é que no caso, o anjo da guarda desse nativo, ele vai estimular essa pessoa a seguir uma missão de vida que é majoritariamente satisfazer os seus desejos e caprichos do ego. E isso, por si só, vai ajudá-la a conquistar sua emancipação ou libertação espiritual? Não, não vai. Então, é um Yoga Karka que ele não tem um potencial de fazer desse nativo um grande indivíduo, mas ele vai dar luxos e prazer para essa pessoa? Vai. Então, vai ser bom para ela como um indivíduo, com um ego, com uma diva pessoal? Vai. Mas ela não será um grande indivíduo, porque ela não está seguindo o seu Dharma. Ela está seguindo desejos do ego. E por último, se essa Vênus estiver aqui ou aqui, essas duas casas são casas Artha. E Artha tem associação com a busca por segurança material e financeira. Ora, nós vivemos numa sociedade em que temos que arrecadar impostos, que temos que ter contas a pagar, que temos obrigações. Então, o Yoga Karka, para essas duas posições aí, ele vai dar bastante facilidade para que a pessoa consiga conquistar segurança financeira para que ela possa cobrir as suas despesas. Mas isso fará dela um grande indivíduo por si só? Não fará. Então, segundo o Senhor Krishna, ele diz que quando o Yoga Karka vai para uma casa tanto angular, né, quanto uma tricona, essa vai ser uma assinatura que fará do nativo um grande indivíduo, um Raja Yoga. Por quê? Porque nesse caso o anjo da guarda está motivando o indivíduo a seguir a sua missão, o seu Dharma. E o que significa Dharma? Do sânscrito significa natureza, aquilo que vem com naturalidade e com graciosidade. Então, o que é importante constatar aqui é que essa pessoa, ela vai ser motivada a seguir aquilo que a inspira, independente de ela ter segurança material com isso, independente de ela ter desejos, caprichos do ego satisfeitos, independente de ela escapar de coisas chatas do mundo. Independente de tudo isso, ela vai se sentir inspirada a seguir o seu próprio Dharma. E segundo Krishna, é melhor e mais provável dela conseguir libertação do ciclo de morte e renascimento se ela seguir o seu Dharma do que seguir o Dharma de uma outra pessoa. Isso é um ponto. Agora, existem determinadas situações que podem atrapalhar essa Vênus aqui. Vamos pegar aqui o caso dos planetas maléficos para o ascendente em Capricórnio, que serão Júpiter, pelo fato de que ele rege a casa 3, e a casa 12, por ser uma casa de perdas, ela se adapta à natureza por associação. E a casa 3 é uma casa de lascívia, que é um atributo contrário ao desenvolvimento espiritual. Então Júpiter vai ser um maléfico. O outro maléfico vai ser Marte, pelo fato de que ele rege a casa 11, que é uma casa que tem o atributo da ganância, que é contrário ao desenvolvimento espiritual da pessoa. E Marte também vai reger a casa 4,
que é uma angular, mas que não é o suficiente para fazer desse planeta um benéfico, um planeta que vai trazer dharma, que vai trazer propósito divino. Então, Mercúrio já rege a casa 6, mas ele tem uma tendência a ser mais benéfico pelo fato de ele reger uma tricona. Então, basicamente, os dois planetas que têm realmente potencial de atrapalhar esse capricorniano vai ser Júpiter e Marte. Até mesmo porque pelo próprio afinidade no panteão, esses planetas eles caem fora. Quando se fala sobre afinidade de planetas. Então, se essa pessoa tiver a Vênus aqui, isso aqui já vai ser um Raja Yoga, porque pela própria campo de empoderamento. Mas se o Marte estiver aqui e o Júpiter estiverem aqui, esse caso aqui vai ser um anjo da guarda que ele vai estar sendo atrapalhado. Ele vai tentar fazer o seu trabalho, mas ele vai ser atrapalhado por Júpiter e Marte. Então é como se a Vênus é o anjo da guarda que está dizendo as coisas para o capricorniano de ascendente. Olha, você tem que seguir sua inspiração, você tem que fazer boas ações, você tem que seguir o que é verdadeiro para você, e isso naturalmente te trará felicidade. A pessoa ela vai se sentir inicialmente motivada a isso, mas vai paralelamente ouvir as vozes de Júpiter e Marte ali falando, não, mas você tem o que é mais importante. Marte vai dizer, pelo fato dele reger a casa 11, ele vai dizer o seguinte, que não, o mais importante aqui para você é você estar num casamento em que você possa conseguir muita grana. Eu digo casamento porque é a casa 7 envolvida aqui, né, nessa briga. Então a Vênus está falando, não, você tem que casar porque essa pessoa é a que realmente é a mais certa para você. Aí Marte vai dizer, não, essa pessoa não é a mais certa para você. A pessoa mais certa para você é uma pessoa que tem dinheiro pra caralho, porque a casa 11 representa ganância. Então ela vai ficar confusa. Aí, como se não bastasse, Júpiter vai dizer o seguinte, olha, não, essa pessoa ela não é mais certa para você, porque você precisa satisfazer primeiro os seus desejos pessoais. Então você precisa conhecer outras pessoas ao mesmo tempo antes de você se casar com ela. Então assim, ela que espere. Então a Vênus ela não está conseguindo fazer o trabalho dela, porque ela está sendo atrapalhada. Então, é um potencial que ele vai ser corrompido. Então, nesse caso aqui, é um Yoga Karka que foi contaminado por causa dos planetas maléficos. Agora, pode acontecer uma outra situação, que é o seguinte. Suponha que o planeta que esteja aqui seja Saturno. Ora, Saturno é o regente da casa 1, que é uma casa Kendra e Tricona. Ele é um benéfico natural por si só para esse ascendente. Então, essa conjunção aqui vai ser um Yoga Karka que está sendo apoiado por um outro planeta que está apoiando o seu Dharma. Então, a Vênus ela vai se sentir lisonjeada aqui. Porque ela está dizendo, você precisa se casar com essa pessoa, porque essa pessoa é mais certa para você. E Saturno vai estar dizendo do lado, vai falar assim, o seu anjo da guarda tem razão, porque essa pessoa apoia o seu propósito pessoal, porque a casa 1 representa o propósito pessoal, e a casa 2 representa valores e senso de valor pessoal. Então Saturno vai dizer junto com a Vênus, numa voz uníssona, case-se com essa pessoa, porque essa pessoa, ela te valoriza como ser humano, então ela é a mais certa para você. Mercúrio, regendo a casa 9. Aqui, ele vai ajudar.
Embora ele não seja capaz de se tornar um Raja Yoga pelo fato de reger a casa 6. E segundo Parashara, sempre que um planeta rege uma tricona e uma trishadaya ao mesmo tempo, ele não tem mais o potencial de ser um Raja Yoga, mas ele não se torna um maléfico por causa disso, como é o caso de Marte e de Júpiter. Mercúrio ainda assim vai ser capaz de apoiar a agenda do anjo da guarda. Então, se Mercúrio estiver do lado, a Vênus vai estar falando e Mercúrio dizendo assim: case-se com essa pessoa, porque essa pessoa vai ajudar você na sua educação, no seu ensino superior, e vocês vão viajar muito juntos. Vocês vão desbravar o mundo juntos, porque a casa 9 representa isso. Então, esses dois planetas, eles estão apoiando a Vênus. Então, isso significa que a pessoa ela vai ter mais combustível para seguir a sua missão de vida. Então, existem outras situações, como, por exemplo, essa mesma conjunção em outras casas que estão fora, né, do campo de empoderamento planetário para o ascendente em Capricórnio, mas que ainda assim valem, porque elas ainda assim vão contar como um Raja Yoga, né? Se tiver aqui, ou mesmo aqui, ou mesmo aqui, ou mesmo aqui, ainda assim vão contar como um Raja Yoga, mas não com a mesma intensidade e proatividade como dentro do campo de empoderamento. Bem, pessoal, essa foi minha análise sobre Yoga Karka. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever e de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia toda semana, esteja sempre ligado para você não perder nada e, como sempre, nos vemos na próxima. Obrigado!